né, do 10 em diante, eu acho que são os textos mais urbanísticos. Cadê o sumário aqui? E também os escritos mais de ocasião, assim, né? Não são textos bem isolados, tem sempre essas notas aí para quem ele produziu. Eu não sei porquê, mas a gente fez essa divisão de falar hoje do 10 e do 10, 11 e 12, não foi assim? Uhum. E depois pegar os finais aí. Não, depois o 13 até o 17 e do 18 em diante. Então, assim, acho que esse primeiro acho que tem essa contraposição aí a uma prática do urbanismo em si, que ele fica criticando e dizendo que os arquitetos repetem os termos como um jargão, e que são, na verdade, conceitos que precisavam ser trazidos para uma discussão mais problematizada e mais reflexão, que são forma, estrutura e função. E a crítica central dele aí, a partir do que ele chama de humanismo, é que na verdade esses conceitos não vieram da experiência dos habitantes, né? Ele até usa o termo habitar aqui, e é daqueles momentos do Lefebvre que você fala assim, precisava ele discutir de onde ele está trazendo esse texto habitar, né? Esse termo habitar. Mas, se a gente considerar que é uma revista de arquitetura, que tem essa coisa do periódico, né? E essa revista não era uma revista exatamente científica, assim, é muito a cara das revistas manifesto, né? Da década de 20 e 30. Então, eu acho que tem alguns diálogos aqui que ele estabelece que não ficam claros, mas que não ficam claros para a gente agora, mas que eu imagino ficasse mais evidente para o povo que leu na época. Assim. Então, a reivindicação de humanismo e urbanismo é um pouco, a meu ver, não é do humanismo clássico, mas é de um humanismo que recupere essa experiência perceptiva, e essa ideia de habitar, que ele acaba falando dela lá no último parágrafo. É um texto que tem uma ambição metodológica. Eu fiquei achando, e aí pelo item 7, que é o que aparece lá na página 149, me pareceu o centro do texto, que é um texto muito curtinho, né? Mas acho que essas duas categorias que ele coloca aqui, né? Ele fica reivindicando que deve haver uma transformação no pensamento e na prática do urbano. E a transformação ele coloca a partir da ideia da transdução, que os arquitetos têm certeza não entenderam nada, não fizeram nada com isso, nem a gente entende hoje ainda, né? E sobretudo com essa ambição de método, transformar isso aqui num método, né? E a ideia da utopia experimental. Então, sobretudo essa questão da utopia, eu acho que nos anos 30 ele não encontrou muito público, mas é o assunto dos anos 60, né? Então, se você pega as experiências dos japoneses, as experiências dos franceses, austríacos, todas as vanguardas dos anos 60, que inclusive se chamam de novas utopias, isso com relação à produção arquitetônica, essa ideia aqui, é uma utopia experimental, né? Então, ele fala mais disso naquele Sociologia de Marx. Fala um pouquinho mais da praxis. Muito ligado, muitos livros, mas pensando na época, entre aspas, né, pré-urbana, ele também está falando disso. 38. Isso é de 38. Eu estou pensando na época pré mesmo, né, antes dele trazer o urbano mesmo. Agora, só para lembrar, né? Assim, isso aqui é antes de tudo. Pois é, então, assim, antes de 38 ele está falando assim, a gente precisa de uma nova praxe, de um novo humanismo, que o urbano ainda não, como é que ele diz aqui? O urbano todavia não há começado, né? Então, você tem, assim, essa coisa de que mesmo os textos, né, pré-urbano, ele tinha essa intuição, né? E ele está aqui, se você pegar, assim... Tem quantos anos, Cadê? Eu tenho 28. 28? Achei que você estivesse comentando, mas eu fico imaginando, eu escrevendo um texto agora, quando eu tiver a idade de um monte de morte, publico, sei lá, produção de espaço, produção urbana, tudo tem
É isso, tudo. E outra coisa, é um momento da virada de pensamento dele, assim, ele está deixando de ser professor de História da Filosofia e tem uma gestação, assim, então esse namoro dele com a produção do espaço, porque é isso, né? No fim, ele está falando assim, quando ele fala, o urbano não começou, mas ele já disse, a gente precisa de uma nova praxis. Então, acho que o bom desse textinho, assim, eu queria muito desdobrar essas duas categorias, mas eu nunca fiz isso com esse texto, assim, porque ele fala, né, depois de os parágrafos 1, 2 e 3 é para dizer por que morreu o humanismo antigo, né? Aí no 5 é quando ele começa a defender. Então, defender a ideia de uma nova praxis. Que está numa filosofia, talvez mais desenvolvida. Sim, sem dúvida. Mas ele diz assim, a gente já fez o inventário de uma sociedade milenar na qual o campo dominou, o rural dominou, né? E aí precisa quase que de novas categorias, assim. Então ele diz, faça uma advertência decisiva. A crise da cidade tradicional acompanha uma crise mundial da civilização agrária. Quer dizer, tem de fato uma ideia de urbanização como modo de vida, né? Então essa reivindicação aqui, que é de 38, gente, isso é início da Segunda Guerra Mundial. Ele já está fazendo crítica do funcionalismo antes das cidades terem sido destruídas. Por isso que eu acho que o eco, a repercussão desse assunto vai aparecer lá nos anos 60 com o povo Virilio, o Claude Parrin, na própria França, né? Assim, são os caras que que propuseram as utopias e pensaram o que eles chamaram de arquitetura brutalista. Como reconstruir? A questão era essa. Como reconstruir? Reconstruir o que havia antes da guerra ou reconstruir um mundo novo, né? Pensar uma cidade nova. Essa cidade nova, ela pode ser tão abstrata e ela pode ser tão otimista com relação ao futuro quanto foram os caras, Corbusier, nos anos 20, né? Então a ideia do brutalismo é assim, você não tinha reboco na parede, era concreto armado e aparente, por isso que chamou brutalismo, né? E não tinha nada, assim, essa estética que a gente está vendo aqui, ó, isso tudo é decorrente desse pensamento lá, tudo à vista, né? Porque tudo pode ser destruído, tudo pode ser montado e remontado, né? Mas tem essa coisa do otimismo em relação a gente não pode ter esse otimismo que Corbusier, 20 tinha? Pode ter otimismo nenhum. Então, tem um povo que, assim, veio fazendo um tanto de congressos de arquitetura moderna, que era o CIAN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegou no 9, e quem dominava esses congressos era esse povo velha guarda, Bauhaus, Corbusier, os precursores da cidade moderna, né? Da cidade funcional. Quando chega no 10, os italianos e os franceses um pouco se rebelam e dizem, olha, a arquitetura que a gente vai fazer não é essa arquitetura, nós não vamos reconstruir e nem vamos levar o projeto moderno a cabo. A gente tem outra coisa para fazer, a cidade foi destruída, não foi destruída num acidente. Tem uma engenharia da morte aqui, então reconstrói com base num outro preceito que é muito mais de uma prática, que é muito mais num preceito ético do que um preceito estético, né? Então, por exemplo, tem discussão sobre como reconstruir os centros históricos, se vai reconstruir como era ou se vai de fato assumir a ruína. Tem reconstrução que discutir o que faz com os conjuntos habitacionais, porque já havia uma crítica da falha da qualidade de vida nesses conjuntos habitacionais e, sobretudo, tem que pensar em estratégias de crescimento urbano. Então, o que você vai fazer? Você vai inchar a cidade até o final ou você vai fazer pequenas cidades, né? Que é a história das cidades novas na Inglaterra. E aí, nos anos 60, esse povo chuta a cabeça, assim, chuta o balde e começa a imaginar coisas muito malucas. É o caso do Ark Graham na Inglaterra, que começa a pensar uma cidade de ficção, ou uma cidade, e os desenhos são desenhos de história em quadrinho, assim. Porque os caras ficam pensando numa cidade que vai funcionar sobre uma terra arrasada. Então faz lá uns objetos que tem umas pernas mecânicas que podem entrar e sair dos terrenos. É a história dos situacionistas. Faz uma mega estrutura que passa a 50 metros da cidade. E aí a cidade pode ser, de novo, uma terra arrasada que a vida acontece lá em cima. Então tem uma outra ideia de utopia que não é otimista e que uma vez a gente deu um curso aqui, eu e a Silk, a gente chamou de utopias negativas, porque elas são todas uma perspectiva de sair desse ponto morto que a Segunda Guerra significou, assim, a ideia, a gente precisa reconstruir, ok, mas reconstruir como? Quem levou essa pergunta a sério virou um utópico experimental. Então isso que o
que o Lefebvre está falando aqui... Uai, tá na hora então de esse curso. Aqui, ó. A crítica dele é essa, né? Há vários utopismos. O pior é aquele que não diz seu nome, o que se cobre de positivismo. A utopia deve ser considerada experimentalmente, estudando sobre o terreno suas implicações e consequências. Quais serão os espaços socialmente conseguidos? Como detectá-los, com que critérios? Então, ele está propondo outro tipo de pensamento utópico. E ele se aproxima muito do Émile Cioran, que é aquele cara do pessimismo, né, do século XX, sabe quem é? Ele tem um livrinho chamado História e Utopia. É um filósofo, não sei se ele é romeno ou tcheco, mas é uma outra vibe intelectual, assim, de que, ok, tem futuro, mas esse futuro não pode ser tão ingênuo, né? E, ao mesmo tempo, o lugar onde o Lefebvre está pensando isso aqui é muito doido, porque é um terreno, é uma areia movediça, assim, né? Não é na filosofia, não é na crítica da economia política, ele veio ter essa conversa aqui com os arquitetos. Então, essa coisa da transdução, né, como ele fala, eu estou propondo, isso aqui é refinadíssimo intelectualmente para ser apresentado como ideia de desenho do espaço, que é isso que os urbanistas vão fazer, né? Então, ele está dizendo, a gente precisa, 38, gente, a gente precisa de uma transformação dos conceitos e dos instrumentos intelectuais. Um instrumento é lógico, então não é indução e nem dedução, é transdução, e o outro instrumento é prático. Então olha como que ele tem como que surgem essas duas categorias de forma precoce, né? E tchau, né? E adeus, porque ele diz assim, isso são indicações metodológicas, né? Que precisam ser retomadas. E aí ele fala, porque não adianta se valer agora dos sistemas dogmáticos, e ele junta tudo aí, o estruturalismo na filosofia e o funcionalismo na arquitetura, porque ele junta aqui estruturalismo, formalismo, funcionalismo. Só que o funcionalismo é uma teoria de dentro da arquitetura, né? Quer dizer, uma ideia de que tem uma pragmática do espaço, assim, tem uma conta que é preciso fazer em termos de desenhar, considerar os terrenos como tábula rasa. A própria lógica do planejamento urbano nasceu funcionalista, né? E aí ele diz que isso precisa ser superado. Então ele fala, é preciso utilizá-los alternativamente para análise do real, que nunca é exaustivo e sem resíduo. Então, está apontando aqui para uma coisa que ficar com essas funções e estruturas, isso não é suficiente, precisa colocar um dado novo, uma categoria nova, uma lente nova, que parece vir para ele da transdução, né? E aí, no finalzinho que ele diz, assim, faz uma espécie de, vai destrinchando o que isso pode significar em termos de método para o urbanismo de modo mais imediato. Então ele diz, né, para dentro dos conceitos de função, forma e estrutura, eu preciso levar o habitante, essa pessoa humilde que tem o seu próprio sistema de significação. E porque ele diz, né, esses conceitos de função, forma e estrutura, está no último parágrafo, foram elaborados não a partir de significações percebidas e vividas por aqueles que habitam, né, mas a partir do fato de habitar, percebido e concebido por eles. Seria conveniente formular esse sistema, erigido frequentemente em urbanismo por extrapolação, né, sem outro procedimento nem precaução. O sistema que poderíamos denominar legitimamente urbanismo resgataria as significações da prática denominada habitar, ou seja, né, o humano. Então a ideia do humanismo aí tem a ver com essa reconsideração do habitante no cálculo do urbanismo, quer dizer, colocar para dentro esse habitante aí, esse sujeito urbano, né? Mas, assim, eu vejo o texto tem duas partes quase que desconectadas, assim, tem uma crítica que é geralzona, que termina lá na parte 5, e depois tem uma preocupação de dar fazer uma sugestão de método para os arquitetos. O que eu acho muito peculiar é a data. Isso é o que a gente não pode perder de vista, né? Porque é muito, 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 muito precoce.
E aí é bem diferente dos outros dois. E dá pra, assim, se a gente for comparar, no capítulo 11 e no capítulo 12, que são de 67, são 30 anos depois, né? Então o cara já tinha uma experimentação, assim, com essa questão da reflexão sobre o espaço, que ele dá conta de criticar tanto os conjuntos habitacionais quanto as estratégias de desenho urbano, né? Esse cara me deu 30 anos depois, 67, tipo assim, no final dos 80 e tal, fazendo coisa. É muito impressionante, né? Por outro lado, meio desse aqui assim, sabe? Aquele rolê disco arranhado, assim, cara, você vê que você inevitavelmente vai se repetir a vida inteira, não tem como, tipo, você tem claro. Eu lembro muito do Rodrigo Simões, assim, aquela coisa meio... Todo mundo fala uma coisa na vida, né? Ele tinha essa conversa, assim, todo mundo tem uma pergunta só na vida. Então, tipo assim, você vai ficar a vida inteira um pouco assim, né? Aí, mas tipo, é isso você mesmo, Você né? pega esse set aí dele, isso é uma revolução urbana, né? Sim. Esse livro que ele fez. Tipo, o que é a transição para a cultura mental? Revolução urbana. Tipo assim, aquela longa introdução para dizer que tem um objeto possível, mas não me esculhambe, porque o objeto possível também é real. Enfim, toda aquela operação do livro inteiro, né? Explica o que é transição, de novo, volta a dizer que tem uma coisa que está na virtualidade, que está no horizonte, etc e tal. Aí, né? É tipo isso aqui fazendo assim. Agora, pois e 70, né? 70. Então, eu lembro quando eu li a primeira vez, eu tentei achar um pouco essa revista aqui, mas eu não consegui, porque eu queria ver qual era o horizonte de discussão assim, na revista, sabe? Assim, se ela era uma revista... Porque para arquitetura, esse texto aqui, ele é um texto dissidente demais. Não tinha público para essa questão aqui. Não tinha público. As pessoas estavam muito no embalo. Gente, olha que loucura, porque assim, é muito... As ideias, né, do trabalho são... não quero chamar isso, não quero chamar de vanguarda, mas é avançado, né? É muito avançado. Aí no próximo... Tipo assim, pouco importa que a cidade tenha desaparecido, que a bomba atômica seja lançada, ele vai pesado. Agora, olha só. Tinha bomba atômica ainda. Pois é. O outro tem uma discussão aí que é feita com a antropologia, que já estava nessa altura aí fazendo uma discussão bem próxima com a arquitetura. Esse povo aí é mais ou menos próximo da antropologia, sobretudo esse Henri Raymond, mas tem também aqui a conversa dele com Heidegger, né? E eu acho que eu não fico muito prestando atenção em seguir o Heidegger no texto do Lefebvre, mas eu acho sempre curioso quando aparece, assim, porque são as pessoas... É igual o Heidegger com Benjamin, assim, é totalmente antagônico, né? Não faz sentido. A conversa do Heidegger é uma conversa que veio da fenomenologia, que tem uma discussão sobre de que modo as coisas se processam na consciência, tem uma coisa de filosofia da consciência. Depois tem essa criação dessa filosofia nova que só descreve os fenômenos, só dá conta da descrição, não fica deduzindo nada. Mas não é isso que está em jogo na filosofia do Heidegger, né? Porque tem tem essa ideia de pensar uma metafísica, pensar uma essência, pensar uma ontologia no tempo. Por isso que o livro chama Ser e Tempo, né? Só que não é o tempo do cotidiano, assim, não é o tempo do resíduo, pelo contrário, é uma capacidade de formular abstratamente que ser é esse que se desdobra historicamente, né? Então, eu acho boa essa discussão como ela aparece aqui. Esse texto é o texto do Heidegger mais famoso, os arquitetos citam sem parar, né? Eu já soube de que época esse texto era, mas agora eu não sei mais. Que é esse, chama Pensar, Construir, Habitar e Pensar. Assim,
Os arquitetos dos anos 70 e 80 retomaram esse texto demais, assim, para dizer que tinha uma discussão poética. Por exemplo, nessa discussão que o Lefebvre está fazendo lá, de que precisa superar o funcionalismo, de que precisa superar o positivismo, que deve se recolocar em pauta as percepções e as vivências, essa experiência cotidiana dos habitantes, isso foi incorporado pela arquitetura e pelo urbanismo, primeiro numa coisa chamada regionalismo histórico, porque daí a questão de como a cidade se constituía já vinha se constituindo, as camadas históricas que estavam na cidade passaram a ser bastante importantes, mas tem uma conversa com a criação poética. Então, assim, tem uma ideia de que quem desenha como um artista. A criação na arquitetura e na cidade, ela tem a ver com uma poiesis, né? Então, esse texto é um texto muito... Porque é isso, assim, ele volta para dizer que você precisa entender da terra em que você está plantado, que você tem que compreender as forças telúricas que vão formar a cidade, que vão constituir o habitat, mas é racista até mandar parar. Porque, assim, é uma reivindicação da origem germânica do mundo, né? E de uma conexão entre a Alemanha e a Grécia, que é um pouco que está na conversa do Heidegger, né? Então, e a saída do Heidegger parece sempre uma saída, é uma linha de fuga, assim. Então, é também uma abstração, porque o cara está escrevendo depois da Segunda Guerra Mundial, está escrevendo depois da Alemanha ter feito tudo o que fez, e ele diz que a poesia é uma espécie de refúgio, né? Claro, né? Não é fácil, não é difícil de entender por que a poesia podia ser esse refúgio, né? Porque não tinha, se você fosse encarar a destruição que estava ali, você escrevia a mínima muralha, né? O Adorno diz o contrário, né? Assim, acabou a chance de poesia. E a frase dele é essa aqui, ó, que o Lefebvre até recupera, né? Ele diz assim, o homem habita na poesia. Não habita não, caramba, né? Habita na destruição, habita na destruição da bomba atômica. Né? Então ele... Porque é isso, é como se houvesse como se houvesse um lugar para onde você devesse retornar. Tem um conceito de origem aqui, tem uma ideia de paraíso perdido. E os arquitetos apostaram nisso, assim, de modo muito prático. É como se você dissesse assim, vamos abandonar essa seta apontando para frente do modernismo e vamos retornar para um lugar onde a cidade era bucólica. Por isso essa coisa de achar que tem alguma cidade, uma ideia de cidade paradisíaca na Idade Média, né? Você, de uma certa forma, você congela aquilo ali e diz, não, aquele tamanho de cidade era o ideal, aquelas relações sociais que estavam colocadas ali eram mais equilibradas, as pessoas todas se conheciam, as coisas funcionavam de modo mais orgânico. Mas não é isso, assim, é um senhor feudal controlando um tanto de gente, as pessoas não têm direito a se pronunciar, não tem cidadania, não tem nada disso, você está só criticando o crescimento infinito e desordenado da cidade, como se houvesse uma escala de cidade minúscula em que as pessoas vivessem em harmonia, né? No fundo é isso. Então essa ideia da origem do Heidegger, ela é muito racista, porque ele é como se houvesse, assim, aquele mundo pequeno, branco, de uma comunidade harmônica, sem estrangeiros, isso tudo está embutido aqui. Eu não tinha condição de analisar isso lá nos anos 80, porque é impressionante que esse foi um texto que a gente foi treinado nele, né? Então eu sou a geração que leu Heidegger nessa escola de arquitetura e que achava que criar arquitetura é um ato de poesia. Então a conversa da gente era com as artes, né? Por isso é que a gente se afastou tanto da geografia, por isso que a gente se afastou tanto da economia do planejamento. E por isso que você podia ter assim, uma coisa que pensasse o planejamento como uma ciência dura, e a gente aqui na arquitetura desenhava. Então você tem um gesto criador do espaço, isso é um desserviço. A gente só está tirando o atraso agora, e mesmo assim, com esses híbridos, né? Que a gente não sabe... Assim, a arquitetura descolou da realidade. Por isso é que ela pode ser essa coisa que vende objetos caríssimos para a classe média alta e daí para frente, né? Então ele fala aqui, né, que é uma doutrina
e nessa doutrina, é uma doutrina filosófica, porque a preocupação do Heidegger era um pouco, obviamente não estava só falando para os arquitetos, mas estava falando para uma reconciliação das pessoas com esse mundo original, com essa pertença original a uma terra, a uma nação, a um núcleo, a uma comunidade. E aí o Lefebvre diz isso aqui, né? Que as pessoas se inclinam para essas formas desaparecidas da cidade em busca de elementos esquecidos. Além do Heidegger, fala muito do Bachelard. Então, é isso, né? Os filósofos do habitat são o Gaston Bachelard, que de uma certa forma tenta uma reflexão materialista, mas é um fenomenólogo, né? E o Heidegger, ele fala na doutrina do Heidegger, no qual o habitat desempenha um papel essencial. Mas aí é um habitat sobre a terra, né? Essa terra, ela é pura metafísica, né? E ele diz, esse filósofo que recusa ser metafísico, né? E que rechaça a etiqueta existencialista que os leitores pouco avisados aplicam daí por diante, né? Coloca uma pergunta radical: o que é o habitar? Segundo ele, é um vínculo entre edificar, habitar e pensar. E a linguagem, né? Então ele diz, o habitar é poético. A pergunta que não vai calar é como é que você faz com a praxis, que é o que o Lefebvre faz aí na página seguinte, né? Depois que o mundo está devastado, né? Então ele diz, essa casa que o Bachelard fica reivindicando, que o Heidegger fica reivindicando, na verdade, tem uma outra caracterização, assim, as pessoas não estão morando nessa casa bucólica, as pessoas nesse momento, na década de 60, estão habitando em alojamentos coletivos, precários, né? Construídos numa lógica econômica, às vezes numa lógica tecnológica, né? Mas como é que junta esse habitar poético com esse construído aqui e agora da cidade grande, né? Então, e aí ele vai fazer um diagnóstico, assim, isso põe uma cisão. De um lado, uma cisão para a prática e uma cisão para a teoria. Porque de um lado você tem a pura trivialidade, porque você olha e só vê favela, periferia, desacerto e diz... Eu olho, e é muito engraçado, porque isso, eu lembro da frase da examinadora que estava na minha banca, na minha seleção do doutorado, porque ela falou assim, mas aqui, você está defendendo o cotidiano, mas qual cotidiano? O de Ouro Preto? Porque Ouro Preto faz sentido, mas você está defendendo o cotidiano, assim, de Venda Nova? Porque é isso, as pessoas olham e dizem, isso existe, mas isso não é o que tem que ser considerado, tem que ser considerado aquele edifício ali. Eu vejo o morador de rua aqui, mas eu quero olhar aquele vidro espelhado ali. Então, e tem uma alienação muito estranha. Assim, a alienação espacial, ela é muito sutil e ela é muito estranha porque as pessoas simplesmente ficam cegas para determinadas imagens e adotam outras imagens. Por isso que é metáfora. É exatamente isso que você falou, e vê se você acha que faz sentido. Está falando de dentro da cidade. Sim. Se eu estivesse falando disso fora e dentro da cidade, você acha que esse argumento continua lá? Sim. Pois é, isso aqui na tese. Pois é. Mas por isso que a tese do China Mieville é essa, né? Do ver e do desver. Incrível. Como é que é possível colocar isso em ficção científica? A gente tem uma estratégia espacial que é assim, a gente não dá conta de abandonar o modelo. Você não vê o modelo, mas ele é a bolinha dourada lá, ele é a sua cenoura. E você acha que é atrás daquilo que você tem que correr. Aí tudo fica trivial, tudo fica provisório, tudo fica banal, porque você precisa, muita gente chama isso na arquitetura, assim, tem uma utopia da forma, né? Você sempre acha que é possível reformar, enquadrar, botar num modelo, reproduzir aquele modelo e aquele modelo é o bom. Só que isso não existe. Assim, a gente chamou durante muito tempo de cidade formal e informal, de cidade legal e ilegal. Sendo que a realidade é o ilegal e o informal, vamos combinar, né? Que é o texto lá do Turro e a discussão do Chico. Então... E no caso do Mieville, lá no livro, é muito incrível porque você olha e você já está num estágio superior que assim, você está proibido de ver. Então você simplesmente desconsidera, né? E as pessoas estão tão treinadas, né? A cena que eu acho mais legal é porque... Você já leu esse livro? Você já leu A Cidade e a Cidade? Que é aquele que serviu de base para a tese da Júlia.
Economia, né? Não. Dela, a tese é essa, mas o livro é um livro de ficção. A tese é o direito. O direito. Mas não é o do China? Mas não é... A cidade é a cidade. É a cidade. Eu achei que ela tivesse trocado... Não. A cidade é a cidade. Então, assim, são duas cidades coexistindo, metade da cidade não pode ver a outra metade. E aí eles desovam o corpo. E aí o corpo é achar, as pessoas da outra cidade, o povo de uma cidade desova um corpo lá. Quem acha é o habitante da outra cidade. Que acha no meio de um monte de criança brincando, um ambiente completamente, ocupado. Só que os caras que jogaram num terreno baldio, porque eles têm a memória do lugar, do momento em que eles pararam de ver a cidade. Então eles estão treinados de uma maneira tal que eles só enxergam aquilo que lhes é permitido. Então eles jogaram ali, eles não viram ninguém. Então ele chama isso da estratégia do desver, que no fundo é uma estratégia recorrente, para a arquitetura. Concreta, na cidade, uma estratégia que aparece na ficção científica, mas que ela é A própria noção de periferia, assim, essa ideia de que você... Ontem eu estava conversando com uma aluna que está trabalhando numa construtora que só constrói MRV. E ela está construindo em Sete Lagoas. É um padrão MRV, mas é uma construtora novinha. Assim, ela falando, não, porque a gente coloca o apartamento do Buritis no MRV, ele tem paginação de piso, ele tem todos os pisos colocados certinhos, as paredes todas decoradas, tem piso laminado. E lá em Sete Lagoas, eu coloco cerâmica, não tem paginação, porque na verdade as pessoas de Sete Lagoas não veem o que as pessoas do Buriti veem. E o apartamento vende pelo mesmo preço. É Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2. Nossa. Só que as pessoas no Buriti não têm um olhar treinado por um determinado tipo de objeto arquitetônico e as pessoas de Sete Lagoas outro. Exatamente. E é uma estratégia das construtoras. Então, quando você vê o tanto que é um treino do olho, Então, é isso que ele falou aqui. Exatamente isso. Com tudo, absolutamente tudo. Mas eu acho que é uma estratégia do olhar, assim, e isso para mim é a melhor definição de alienação espacial, assim, a gente aprende a não enxergar. Então não sei se você está imaginando isso. A gente aprende a enxergar também, É um treino, É um treino. Eu estava conversando com uma amiga minha que comprou uma bicicleta e começou a andar. Eu convenci esse processo. Ela falou, nossa, eu tô vendo muito mais bicicleta andando pela cidade. Eu falei, claro, Lu, você começou a andar de bicicleta, você vê em todas as partes. Tipo grávida, Voltar grávida. É isso, assim. Não, o ver e não ver mesmo. O que eu tô pensando é isso com a conversa canística lá do sensório urbano do José. Sim. Que é pouco para dizer que existe um negócio que chama citadismo. Sim. Que é não só a magnificação da cidade como um objeto com C maiúsculo, porque é colonial, afinal de contas os índios não tinham isso antes, e é possível ver o modelo cidade hinterland entrando na América Latina através da colonização do europeu. Então, assim, isso já é um... Você leu aquele livrinho do Rama? Angel Rama? A Cidade das Letras. É incrível. É incrível para isso. Porque Como isso é uma espécie de alfabetização para a cidade. Sabe, porque você vai ter muito trabalho com essa palavra, Porque é cityness, Não, é citadismo. cityism. Cityism, É cidadismo, é tipo assim, cidade-centrismo. Ismo de marxismo. É assim, Porque É com assim, cityness. Não, cityness é outra conversa. Pois é, mas... Cityness é uma ideia de um senso coerente de cidade-tude, uma coisa desse tipo. Mas por isso que eu estou falando, assim. Cineidade. Eu acho que é um sentimento de cidade, me parece mesmo próximo, assim. Seria o idade, o término da palavra, Porque é isso, assim, no caso quer ver? O exemplo de Mendoza, por exemplo, a história que eu contei lá, acho que eu contei aqui. Assim, eu fui para Mendoza e um amigo falou assim, lá é muito arborizado, é impressionante, é arborizado. Eu falei, que coisa. E pronto, não continuei a conversa não, me falou. É a cidade mais arborizada da Argentina. Argentina. Cidade mais arborizada da Argentina e tal. Aí contou, bababá. Aí eu fui para Mendoza pelo mesmo motivo que ele. Fomos enfiar de cabeça nas vinícolas, foi isso que a gente foi fazer. Aí realmente você chega na cidade, árvore para tudo quanto é lado. E
gente começou a andar, eu e o Léo fomos a pé, antes de tomar vinho, a gente falava, vamos bater a perna diária aqui na cidade, chegamos de tarde, fomos caminhar. Quando a gente começou a caminhar, realmente é assustador a quantidade de árvore que tem, porque todas as ruas tem uma cobertura de árvore, as árvores se cruzam aqui, eu mostro as fotos daqui a pouco, assim, são grudadas. E a gente começou a escutar um barulho de água, aí a gente foi reparando que na verdade é assim, tem essa largura calçada, tá? O prédio tá, você é o prédio, tem isso aqui de faixa de pedestre, tem essa outra faixa aqui, a árvore está plantada aqui. Embaixo da árvore passa um canal, fica uma aguinha correndo, embaixo de todas as calçadas, então a calçada é sempre dupla, você sempre sai entre as árvores. E aí eu falei, de onde vem essa água? Aí você entende, pô, por isso tem tanta árvore, porque as árvores estão irrigadas aqui full time, né? Porque é um deserto, é à beira dos Andes, um deserto. Aí a gente parou para comer, fomos perguntar, o cara falou, não, isso aqui é porque é o seguinte, isso a gente já sabia, que a água da cidade era água de degelo, então o reservatório de água é um reservatório, a caixa d'água da cidade é o degelo, fica lá a cordilheira lá no fundo da cidade, e eles recolhem isso. Só que existe um sistema de água na cidade que vai degelando e vai um tanto para essa enorme caixa d'água e um tanto para os microcanais em toda a cidade, em toda a calçada, para manter a água embaixo das raízes da raiz das árvores. Falei, não, que engenharia, né? Fui atrás da informação. Inca. A cidade existe. Ganha dinheiro, economia inteira mundial, plantação vinícola de tudo quanto é lugar do mundo, com sede em Mendonça, vendendo vinho, não sei o que, cidade rica, porque aprendeu, é uma área de terremoto, vive tendo terremoto, para reconstruir a cidade desde o século XIX, eles vão estudando as coisas incas que estavam ali. A tecnologia, a estrutura hídrica da região inteira é inca, gente. Que a gente eu nunca ouvi falar isso em nenhuma aula de hidráulica nessa porcaria dessa faculdade, ninguém ouviu. E eu só descobri porque eu sou urbanista, estou lá olhando e fui me perguntar como é que funciona, porque toda a conversa das pessoas é assim, nossa, cidade super arborizada. Cara, como que as pessoas não olham para Bendito das Árvores e falam, que isso, que negócio é esse? Que córregozinho é esse passando aqui? É o olho treinado para não ver. E isso, né? É ameríndio. Total, não tem nada de europeu. Agora o ar me detesta porque eu acho que chamar isso de cidade é tipo assim, mas isso é outra discussão. Não, mas é total cidade isso. É, Vandinho. Mas é total cidade. Mas chamaria de quê? Pois é. Aí nós precisamos... Nossa, tem que fazer um seminário sobre isso. Mas tipo assim, por que cidade vem da cidade? Então, tipo assim, o argumento lá, até onde eu entendi, é uma coisa meio política, sacou? Só que implícito nisso está tipo assim, cidade é um negócio muito legal. Se o indião fazia cidade, então o indião também é muito legal. Logo é um argumento político no sentido de produzir coisas que são massa. Mas tipo assim, por que você está chamando de cidade? Por que você está... A tese é um pouco isso, tipo assim, existe uma cidade com C maiúsculo. Aí você conversa com o Roberto também, tipo, Germe da Boris, né? Tem um monte de coisa que é meio colonizado, assim. Que é meio mas a briga, então, é sobre você considerar, chamar de cidade com C maiúsculo algo que veio da Europa, né? Algo que é formulado nesse modelo ocidental. A gente poderia... Porque isso pressupõe a hinterland, pressupõe a colonização de um campo, que até hoje o rural é subsumido, tipo assim, índio é ruralizado, invisível. Né? Então um monte de coisa que está no campo do rural, esse lado de fora louco, e que... É o caso das periferias, né? Você não vê. Você não vê. É isso aí. E aí, tipo assim, só que isso formula para mim um monte de questões, um monte de questões, tipo assim, desde questões sequenciais, de gênero, coisas que a galera só enxerga na cidade, né? Você é feminista. Então, o que você tem a dizer sobre, sei lá, o trabalho das mulheres encarnando os carajás quando chega a mineração? Pouco, sacou? Assim, existem questões novas que não estão... E na questão racial, na questão religiosa, na questão linguística, tipo assim, isso reconfigura a tal da matriz de colonialidade do poder que os decoloniais falavam. Sim. Só que isso é muito tão... A parte que é maravilhoso. Você gostou? Gostei com força. Eu fiz um curso do Wagner virtual, que era cidade decolonial. E o papo dele era exatamente reivindicar que aqui a gente fazia cidade
desde sempre, né? Aqui, se ele vai os antropólogos, tem uma crítica do etnocentrismo que é muito forte, cara. Não, pois é, eu tô concordando com você. Quando você pensa, é muito... Por que isso é cidade, entendeu? É como se fosse assim, é um pouco o papo da... Estava tendo essa conversa com a Ana Gomes esses dias, ela falando assim, a gente está olhando para um monte de coisa, nós queremos sair fora do capitalismo. Né? É um pouco o campo sério do LFM, do capitalismo. Nós queremos sair disso aqui. Aí tudo que a gente tem a dizer sobre isso aqui é que é pré-capitalista, não capitalista. A própria forma como a gente está escolhendo olhar para a coisa já é a coisa. Está na hora de inventar. Você está pensando sempre em relação à coisa e nunca um novo, né? Nunca um zero. Não só em relação à coisa, mas o papo do LFM diz que os seus conceitos, o seu olhar foram moldados pela coisa em si, entendeu? Sim. Então, o meu argumento é que a cidade é um negócio segante. Não é sempre assim, diga assim, para a vida toda, isso. Não sei, cara. Eu sempre, isso também pode ser etnocêntrico, concorda? Concordo. Porque agora meu esforço está sendo tentar entrar, tipo assim, na Silvia Kuzikank, que é uma socióloga boliviana, aimara, que tem uma crítica ao pensamento decolonial e discute nós vamos ter que treinar outra cabeça. Só que outra mente. É desesperador. Porque você vai entrando na antropologia e aí a relacionalidade é infinita. Então você vai querendo suicidar. Porque o que você faz? Entendeu? Tudo que você chega, você pensa assim, eu estou pensando isso aqui por quê? Aí você vai pensar assim, é desesperador. Olha... Reflexividade sobre a reflexividade é desesperador. O tempo todo meta-filosofia, né? Porque é isso, não tem jeito, assim... Sabe, não dá. Você vai questionar tudo. Você vai jogar no chão tudo. É a história que eu estava falando, assim. Eu cheguei numa universidade que a data da universidade era 1400, não sei das quantas. Eu falei, cara, eu nem existia, eu nem estava mapeado no DNA de ninguém, assim, país, né? Eu nem existo como projeto de mundo ainda e eu tô aqui, assim, por que eu tô querendo conversar com essa universidade? Né? O que eu, brasileiro, tenho que conversar com essa universidade, que é de 1400? Nada. Eu já perdi o elo há muito tempo. Mas aí, como é que você faz? Porque se a gente interromper, gente, nós vamos zerar tudo e qualquer matriz nossa em relação a isso. Mas interromper também é possível, né? Aí, meu desespero é porque hoje eu estou pensando em como que indigeneidade, no sentido muito amplo da coisa, não estou pensando só em nem povos indígenas, e urbanidade tem que se entender em termos um do outro, sacou? Porque, tipo assim, de um lado, você tem, por exemplo, vou colocar aqui a caricatura, tá? Se você tiver ouvido isso aí, desculpa, viu, Ara? De um lado, você tem, por exemplo, a visão de que eu acho que é etnocêntrica, tipo assim, os índios fizeram cidade e tal. Por outro lado, tem os antropólogos que negam totalmente a urbanidade, entendeu? Como se a questão, né? Tipo assim, isso é uma coisa etnocêntrica, então não me venha com essa. Mas peraí, não existe urbanização? Pois é. Entendeu? Então, tipo assim, como que essas coisas vão... Como é que elas vão se encontrar em termos uma da outra? Isso é muito louco, porque como é que você pensa urbanidade em termos de entendeu? E vice-versa? Sim. Porque na minha concepção é o seguinte, essas duas coisas existem, talvez a conversa não exista por conta de uma questão disciplinar, que a antropologia, pelo amor de Deus, inferno, entendeu? Não, sério. E do lado de cá também. Então, tipo assim, como isso vai acontecer? Porque o rural, aí não. Pois é, eu acho, é isso. Mas eu concordo, eu acho que você tem um problema incrível. E é isso, assim, é tudo uma estratégia de desver. Essa coisa da paralaxe mesmo, né? Agora é muito doido, porque o que você está falando, eu fiquei pensando que tem no texto anterior aqui, o Zizek fala dos povos sem história, né? Que vem lá do grego, aquela coisa, que a América é uma história que já foi determinada sempre pela técnica. E talvez, será que história também não é uma categoria etnocêntrica? E você dizer que um povo é sem história, não quer dizer que você está sendo... Bicho, o dia que eu não me contou, a palavra tempo não existe. Pois é. Porque assim... Não é desesperador? Você não sente como se você fosse cair num vão? Eu fico desesperador. Você já viu aquele filme do ET? Que o ET também ele não conjuga os verbos. O tempo é uma coisa diferente do nosso tempo. O passado, futuro e presente estão imbricados. E aí quando você descobre essa linguagem dos ET, você tem uma outra percepção de tempo. É muito legal, porque eu acho que tem a ver com esse ponto de contato. Assim, de como que a linguagem... Né, as formas que a gente cria da gramática, aquela coisa toda a psicanálise, não sei o quê,
condiciona a nossa forma de funcionar. Porque, na verdade, a gente tem toma por uma totalidade, ou toma por um todo, né? Para melhor dizer, essa ideia de tempo que é sucessão, que isso é o triunfo da filosofia grega, né? E é grega, Platão e Aristóteles. Isso ordenou o mundo. Depois a Igreja Católica, né? O cristianismo, a Igreja Católica não, o cristianismo, que fez essa coisa de que tempo tem progressão, de que passado ficou lá atrás, de que as coisas não se tocam. Porque se você pensar na própria Grécia, isso não era essa ideia de tempo, ela é uma ideia da península chamada Europa, né? Provincializing Europe, né? Que a gente precisa de cada vez mais. Agora, né, eu já vi no pessoal que eu falo falando de uma tribo indígena que eles não têm a palavra tempo, eles não conjugam os verbos. É uma palavra só que andar. É andar futuro, andar passado, andar presente. Você não sabe qual tempo que se referir. E aí eles usam o gesto com as mãos para poder indicar. Se eles estão falando assim, amanhã eu vou caçar. Né? Mas o caçar, você não sabe se ele caçou ontem ou vai caçar amanhã só pela palavra. Você tem que ver o gesto da mão dele para saber se amanhã ou já foi. E é muito doido isso, porque reconfigura a linguagem, como que a cabeça funciona. É muito incrível. Eu acho essa é uma aporia, né? A gente não vai conseguir resolver, porque eu concordo que para a arquitetura, então, isso é um dilema, porque se você olha para os textos lá do Antônio Misério, que é um cara que diz, tinha cidades, sim, tinha dezenas de milhares de pessoas ao longo do vale do rio Xingu. Então, é um cacicado, é uma sociedade, é urbano. Agora, para a gente na arquitetura, assim, para onde se é isso, né? Se é para criticar esse modelo no qual a gente está colocado, o que a gente vai fazer? A gente vai viver em pequenas tribos? Nós vamos abandonar essa ideia de planejamento geral? A escala que vai valer é a microescala mesmo? A gente vai pensar num nível assim, como é que você vai fazer a oferta de infraestrutura urbana? Porque já não resolve. Então você vai deixar de ofertar e as pessoas vão circular mesmo? Eu fico pensando para onde a gente vai com determinados... E porque a interdisciplinaridade é uma falácia, né? Porque põe a antropologia para conversar com o urbanismo para você ver. Não é, você faz uma coisa e faz outra, né? A gente não dá conta de chegar num método partilhado, né? Mas na disciplina do Geraldo, ele tem aquele texto, né, teoria e prática no pensamento do Lefebvre. Eu queria dizer assim, eu escrevi um trabalhinho, falei assim, não tem como juntar teoria e prática, porque eu acho que são duas coisas diferentes, né? Assim, a forma como o nosso raciocínio funciona na prática, o nosso raciocínio funciona na teoria. E a disciplina é a mesma coisa, assim, o jeito que a gente pensa antropologicamente é uma forma, e pensar urbanisticamente é uma outra forma. Então você tem que... Você não tem... eu não sei se eu penso assim. Eu acho que assim, você não tem como pisar nos dois lugares ao mesmo tempo. E aí, tudo que você tem são pontos cegos, a ideia da paralaxe, tudo que você tem são pontos cegos, um em relação ao outro. E essa mudança, e o que é possível fazer é essa mudança incessante dos pontos de vista. Mas que eles são você não vai conseguir uma atuação unívoca, né? Eu também acho às vezes. No caso do urbano, assim, eu tô pensando muito dentro da arquitetura, assim. Mas isso pode ser desconcêntrico também, né? Porque é uma concepção de consciência, de como a consciência funciona, que no fundo é um pezinho na modernidade, né? Tem 1 milhão de coisas, né? É um projeto moderno, né? A própria ideia de que você só tem 2 pontos de apoio, você tem 2 disciplinas, você pode ter outros, né? Não, pode. Eu quis dizer, assim, não sou exemplo, mas... É porque eles são totalidades em si, e aí a gente tem que pensar não as sínteses, né, que são os pontos de contato, a sobreposição, mas pensar a relação de 2 totalidades. Então, tudo isso porque a gente começou discutindo aqui lá na página 153, para efeitos aqui de quem não está aqui. Nossa, quem não está aqui, desculpa, gente. Então, porque tem essa conversa que ele diz, né, essa hipertrofia da origem e essa hipertrofia da noção de habitar dá numa situação impraticável, que é para as pessoas que vivem nos conjuntos habitacionais, é isso, né? Então ele vai dizer assim, situação dramática tanto na praxis quanto no pensamento teórico. Tem uma impossibilidade de conciliar essas duas, quer dizer, reivindicar a origem, a vida paradisíaca, uma cidade ideal, um ideal de vida em comum e partilhada numa determinada escala, que ficou lá para trás,
está no começo da Europa, e o que as pessoas estavam vivendo naquele momento, né? Que são esses conjuntos que são construídos sobretudo com limitações econômicas, né? Então ele fala, por um lado, trivialidade, descrição do que o olho vê, descrição, portanto, que se limita a ratificar e consolidar o visto, e encerra o pensamento na observação denominada ciência. Essa ciência tende ao fato realizado. E faz uma crítica e tem uma contribuição ao conhecimento que é sempre superficial. Essa atitude que amontoa os fatos, né, e que aprisiona os fatos se pretende operativa. Seus conceitos e modelos se elaboram para permitir a aplicação rápida de menor custo. Então, assim, eu acho que esse texto é um pouco o texto para dizer, é uma espécie de muro de contenção do entusiasmo das pessoas com a filosofia, com essa filosofia existencialista e a fenomenologia que se aproxima da arquitetura nesse momento da escrita aí, mas ao mesmo tempo é também um muro de contenção para dizer assim que como tipologia urbana, como invenção da cidade moderna, o conjunto habitacional também falhou, né? E aí ele começa a apresentar aqui a quantidade de coisas que foram sendo colocadas para dentro do conceito de habitar, trazidas pela sociologia, não pela filosofia. Então ele fala assim, no parágrafo seguinte, ele começa a perguntar pela relação entre a tradição filosófica e a sociologia, e as relações entre os fatos, as concepções e as teorias. Então ele vai fazendo um pouco, aplicando uma correção aí nesse conceito de habitar, que vai sendo apresentado menos filosoficamente e mais sociologicamente, muito embora ele chame de antropológico. Então lá na página 154 ele diz, sobre as considerações do habitar, ele diz, se considerarmos o habitar do ponto de vista da antropologia, não queremos com isso indicar que o habitar interessa exclusivamente ou particularmente a antropologia, né? E começa a fazer a traçar aí uma espécie de história do termo e colocar as categorias para análise desse habitar, que são categorias dentro da sociologia, na consideração das populações, assim, sobre relações entre idade, sexo, como que a sociedade se transforma à medida em que essas pessoas que essas variáveis vão sendo consideradas. Fala que mudou muito a história do habitar e a história das casas, da habitação, e segue por aí, assim. Depois tem uma coisa, assim, eu não acho um texto, não acho que tenha nada de novo aqui, acho que ele não tem nenhum insight, sei lá, teórico que vale a pena ressaltar ainda hoje, mas ele faz um estudo importante aí com essa questão da linguagem. Ele vai relacionando os modos de habitar com os modos de fala, traça uma analogia aí um pouco entre a característica natural da linguagem de se transformar e, portanto, a ideia de morar também tem a mesma provisoriedade, também passa pela mesma transformação, né? Que é o que ele fala na 156 aí. Então ele diz, o habitat está constituído primeiramente por objetos, por produtos da atividade prática, formam um conjunto característico, um conjunto que está no interior das sociedades. E aí depois ele diz, esse é um primeiro ponto. Depois o segundo ponto, ele diz, a maneira de habitar, o modo ou as modalidades de morar se expressam na linguagem. E aí vem toda uma analogia com as transformações na fala, né? Segue um tantão por isso. Que é uma coisa que ele fala, estava voltando aqui, no capítulo 5, né? Ele se debruça mais, embora não sei a data do capítulo 5, mas que ele se debruça sobre a questão semântica da linguagem para chegar nessa questão da vida cotidiana. A história é a seguinte, a questão é que a linguagem está... o 5, na verdade, ele está discutindo a psicopatologia, né? Ele fala da linguagem, do campo semântico, ele começa A, B, C... e tem uma história assim, de imaginar que a língua não é algo estanque, né? Que tem, à medida em que a sociedade mudam os modos de fala, mudam as formas de expressão, e a analogia importante que eu acho que ele faz aqui é isso, assim,
é natural que os modos de habitar se transformem, porque a sociedade se transforma, porque a linguagem se transforma. Então é um pouco para dizer, para que eu ficar achando que eu preciso na moradia ou no modo como as casas se organizam, eu preciso de retornar para um grau zero que era perfeito, né? Por que não raciocinar com a transformação que é natural e que certamente vão ter fatos positivos, né? Porque ele fica dizendo, a casa tem que ser pensada com o modo de vestir, com o modo de se alimentar, com os objetos, né? Você não pode pensar o habitar como algo, como um universal. Ele não usa o termo universal, mas ele diz assim, eu não posso pensar o habitar como algo global, como algo uniforme e global. Acho que está na 159 isso. Aqui, ó, o habitar, outra complexidade. O habitar não pode se considerar globalmente. Assim como a linguagem compreende níveis. E aí ele faz uma comparação aqui com o que acontece, por exemplo, nas cidades do islamismo, né? Nas cidades muçulmanas. Aí vai falar, isso nos obriga a afinar ainda mais as noções de sistema, de significação, de conjunto e de totalidade. E ele faz uma crítica, assim, depois de dizer que a sociologia... Acho bom esse jeito dele aqui de escrever, porque ele diz assim, ok, então, contra essa ideia do antigo, contra a ideia do funcionalismo, tem essa perspectiva da fenomenologia e do existencialismo, que reivindicam um tanto de coisa que ficou fora. O que ficou fora é basicamente a noção de habitar, beleza. Agora, contra essa noção de habitar da filosofia, que é abstrata e que também está longe... da realidade vivida na cidade, né, da experiência vivida das cidades, a sociologia corrige a filosofia. E aí, a seguir, ele faz a crítica da sociologia, porque ele diz, o questionário, que é a maneira da sociologia se garantir como ciência, assim, o aspecto quantitativo também não serve. Aí ele vai dizer, lá no final da 159, ele diz, a técnica mais difundida entre os sociólogos, que é o questionário, não convém. Né, para fazer essa correção. Então, uma ciência vai corrigindo a outra, né? Porque ele diz, é certo que essa técnica dos questionários se cerca de muitas precauções, tem como meta uma precisão científica, né? Mas, como ele diz, assim, as perguntas são... o que de fato eu estou captando com essas perguntas? Talvez uma espécie de crítica que a sociologia precisa, não uma crítica, mas uma explicitação dos pressupostos que a sociologia precisasse de fazer, porque ela só vê aquilo que ela perguntou. Então, ela precisa deixar claro quais são os fundamentos das perguntas, para que as pessoas tenham chance de formular outras perguntas, né? Então, ele diz assim, o questionário é administrado. É uma amostra extraída segundo regras estritas. A exploração depois da codificação, a extração dos dados vai se fazer de modo maquínico, né? Se obtém assim os números, percentagens, correlações. O que se captou? Não estavam as perguntas colocadas, formuladas no interior do sistema de significações? Então, é muito bom, assim, porque como... Isso na filosofia tem um nome e é um negócio bem desenvolvido, depois também se perdeu, assim, chama... era uma conversa lá do Habermas com um alemão chamado Karl Appel. E ele dizia que a saída para a filosofia, eles ficavam lá estudando teorias da comunicação. Como é que as pessoas se entendem, como é que eu garanto os acordos e os consensos. Porque o Habermas achava, como ponto de partida e como ponto de chegada, tinha que ter um consenso. E que a racionalidade comunicativa caminha naturalmente para o consenso. É como assim, a gente aqui, a gente quer concordar, a gente não quer discordar. Isso é um pressuposto para o Habermas. Claro que eu estou também aqui emagrecendo demais a hipótese, mas a ideia era essa. É a teoria da ação comunicativa. Eu faço tudo para me comunicar. Então, para que eu me comunique, eu tenho que garantir um entendimento mútuo, e esse entendimento mútuo tem que ter um consenso no meio. Aí o Appel diz assim, não é assim. Você precisa discutir os seus fundamentos. Então, ele chama de teoria da fundamentação última. Antes de você partir para o consenso, de você achar que as pessoas têm o pressuposto de que elas querem conversar, todo mundo tem que dizer o que está deixando de fora. Todo mundo tem que dizer de onde está partindo. Então, se eu começo com uma conversa aqui e vocês acham que eu sou, sei lá, que eu estou vindo do candomblé, se eu não disser eu não venho do candomblé, vocês jamais saberão. Porque tem um tanto de ruído e de interfaces aqui
que fica incompreensível. Então, o que eu acho muito legal aqui, porque ele está fazendo isso, né? Ele está dizendo assim, ó, a filosofia corrigiu o urbanismo, a filosofia corrigiu o funcionalismo, a filosofia, diga-se, fenomenologia e existencialismo corrigiram o funcionalismo, corrigiu o positivismo, a sociologia corrigiu essa filosofia fenomenológica e a gente precisa corrigir a sociologia. Quer dizer, não dá para acreditar que porque quantifica tem melhor noção da cidade. Um pouco porque está no fundo do texto aqui a ideia de que o conjunto habitacional foi construído com uma premissa de que há um usuário tipo, há um modo de vida típico, há uma tipologia habitacional que eu posso reproduzir na Superquadra de Brasília, ali no Barreiro, ali no Anchieta, eu posso fazer conjuntos habitacionais, porque isso é uma tipologia da vida moderna. E é exatamente aqui, né, nesse período dos anos 60, que você tem a quantificação das ciências humanas, né, como a estimação, a sociologia, a geografia, né, a New Geography, né, com força nos anos 60. E também aquela pesquisa, tem uma pesquisa sobre o cotidiano que chama, não vou lembrar que aquela coletânea lá, como que chama o autor? Esqueci o autor daquela coletânea sobre o cotidiano. É um tipo de pesquisa que surgiu nos Estados Unidos, nas escolas de sociologia, que é mais ou menos assim, é o correlato da cultura de massas, é como se houvesse assim, uma sociologia para as massas. Eles usam um nome, porque eles aplicavam 300 questionários, né? E desses questionários você deduz uma lei. É muito Mass-oriented, não sei, mass-oriented. Porque eu estava dando aula de metodologia uma vez, uma turma de direito, né? E aí tinha um aluno que saiu da engenharia e tá fazendo direito agora. E conversar sobre isso com ele chega a ser engraçado, porque eles têm certeza, eles são formados para pensar que quantificou, seja lá qualquer coisa, aquilo ali é aquilo ali. E não tem como discutir aquilo ali. Eles não veem as fórmulas como uma aplicação do ponto de vista. Não conseguem ver. Assim. Pois é. E isso, né? Você falou pesquisa. Assim, no caso do Lefebvre, a gente sabe de onde está vindo. Isso aqui é Nietzsche, né? Isso aqui é perspectivismo. Porque era o Nietzsche dizendo lá atrás, assim, toda hipótese filosófica é uma hipótese a partir de um ponto de vista, a partir de uma perspectiva, né? Agora, é isso, assim, as pessoas começaram a tomar determinados procedimentos, determinados protocolos de raciocínio como verdade absoluta. Então, é isso, você lê o mundo via sociologia, você lê o mundo via ciência política. E como colocar números. E a história das ciências parcelares, né? A crítica do Lefebvre desse Mas esse debate que você está falando do Habermas também tem a resposta da Nancy Fraser, né? Que é super interessante. Sim, porque os sistemas de significações são diferentes em relação ao gênero, raça. E não casualmente é a Nancy Fraser que, na verdade, revigora o feminismo fazendo a crítica do Habermas, né? Que, aliás, é a Sheila Ben-Habib e a Nancy Fraser que a gente precisa de uma hora parar para ler, assim, porque é isso. É o momento em que você questiona, é o feminismo é o feminismo nascendo como uma teoria do dissenso. Antes de ser uma teoria sobre o gênero, ele nasce como uma teoria do dissenso. Assim. É isso. Eu não sou naturalmente forjado para concordar, né? A Butler talvez seja a herdeira mais explícita. Sim, mas a Butler, pois mas ela já a forja dela já é mais radical, assim, e é menos já é um passo adiante, né? É um pensamento mais militante, mas não tem dúvida, maravilhoso. Agora, as duas, é porque elas nem são fáceis de serem lidas, a Fraser e a Ben-Habib, é difícil, assim, porque é uma conversa com o Habermas no nível dele, assim, né? No diálogo, né? Então, por exemplo, tinha uma conversa do Habermas com outro filósofo lá, com o Gadamer, que é um alemão também, que o Gadamer dizia o seguinte, a gente precisa abandonar a ideia da lógica da indução e da dedução e a gente precisa ficar com a lógica da pergunta. O nome que ele dava é isso. Ele diz assim, a gente mede o conhecimento pela capacidade de resposta das pessoas. Então é isso. Você quantifica, você tem uma resposta, você ancora naquela resposta.
Mas o argumento dessas teorias do dissenso na linguagem é que você tem que medir o conhecimento pela capacidade de fazer a pergunta. Então, isso é muito legal. Sala de aula é um negócio que você mede assim, as pessoas só... A gente mesmo dizendo, você só entende um texto ou entende um raciocínio quando você é capaz de perguntar sobre ele. Quando você duvidou dele. Porque até o momento em que você afirma o que está ali, enquanto você está subscrevendo exatamente, você está dentro do texto. Quando você pergunta, você duvidou daquilo ali. Então, o Gardner ficava dizendo assim, ao invés de achar que no centro de uma mesa tem o consenso, não. No centro da mesa tem uma pergunta, tem uma lógica da pergunta. Como é que a consciência opera para fazer a pergunta? Porque é isso, como é que eu, dentro do paradigma ocidental, etnocêntrico, pergunto sobre o cacicado, pergunto sobre os ameríndios. Como é que eu saí, até que ponto eu saí? Então, isso que o Rodrigo está falando, assim, a sua pergunta é pós-capitalismo, anticapitalismo, contra-capitalismo, mas você está dentro do capitalismo? Como é que pé é esse que você colocou fora? Porque, teoricamente, se você pode colocar o pé fora, você pode ir para fora lá atrás, né? Que é a tal da fundamentação última. Então, é uma explicitação dos pressupostos. E aqui é muito legal, porque aí o Lefebvre vai dizer, só se eu fizesse uma conversa sem perguntas. Ele fala, só se eu fizesse um questionário aberto é que eu saberia ter essa noção da experiência do habitar. Ou seja, só se eu deixasse o cara falar e se eu me deslocasse para esse lugar que é outro, não sou eu, né? Por isso que a ideia da psicanálise de rua é super interessante. Exato. Assim, pra gente, mais do que para os psicanalistas, né? Pra gente é ter acesso a um como é que chama isso, gente? Da psicanálise, a livre associação fluindo ali, você tem acesso àquele texto sem pergunta, sem intervenção. Ele fala aqui, né? Só a entrevista não dirigida pode captar o habitar. Sim. Mas então repara que é uma coisa corrigindo a outra, né? Então é a etnografia agora corrigindo o questionário da sociologia, né? Então, e aí, assim, acho que não tem muita... Eu não sei muito mais o que apresentar do texto, assim. Tem essa coisa da... ele está fazendo essa crítica da sociologia como epistemologia, que ele diz que é a ambição lá do Instituto, fala do conceito de apropriação e diz que, na verdade, esse conceito de apropriação é das coisas mais importantes. Então, isso, para mim, foi um jeito que foi bom ter achado isso aqui na época do doutorado, porque era um momento, como ele dizia assim, explicitamente, né? A apropriação é a meta, o sentido, a finalidade da vida social. Porque me incomodava muito, num determinado momento, os geógrafos e os urbanistas, eles diziam assim, apropriação social. Apropriação social. Apropriação social. É a mesma coisa de chamar de controle social, né? É um termo que ele é feito para a singularidade, para o indivíduo e para as micro-relações, né, pessoais na sociedade. E a sociologia tinha ampliado a coisa e o planejamento urbano dizia, então, apropriação social. Não faz sentido, mas ele diz aqui, né? Lá na 164. E eu acho que ele traz uma boa chave de leitura aqui também, que deixa claro que a obra é no sentido de apropriação. Isso eu acho importante para a leitura do direito à cidade, né? Para não vincular a obra à poesia e a pensar a obra como apropriação. Ele escrever isso. Pensar a obra como uso. Isso. Que é isso. A obra como experiência, como apropriação e como uso. A obra, colocar isso, porque às vezes ele traz essa discussão, né? A obra é valor de uso, valor de troca, mas ele não coloca assim nesses termos que está aqui. Eu acho que é uma e a apropriação é definido na lata aqui, porque ele diz, a apropriação é ação dos grupos humanos sobre o meio material. Pronto, né? Esse meio material que pode ser meio artificial, se for urbano, se for cidade construída, ou meio natural, porque ele diz, apropriar-se da natureza não é dominar a natureza, né? É estabelecer uma fusão aí, né? Pode ser uma simbiose, mas é uma fusão, né? Gente, acho que vou ter que ir.
horas. Tá. Eu acho que a última questão é mais essa mesmo, o outro capítulo. A gente pode deixar o outro para depois também, se vocês não importarem, assim. Mas o outro, eu gosto muito do outro, porque tem uma questão de método. Mas é de verdade essa coisa de crítica do funcionalismo. Ele retoma no outro capítulo essa tríade, né, dele para criticar a arquitetura, que eu acho importante. Assim, para a crítica da arquitetura funcionou demais, que é forma, estrutura e função. Forma, estrutura e função, o tempo todo. E o próximo texto, de novo, assim, só para fazer um paralelo, é que se o texto lá, o primeiro, era um texto curtinho para uma revista de arquitetura, esse aqui também é para o Jourdouis, de 67 ou 12, o próximo capítulo, e é muito extenso. Então, assim, ou seja, é o tipo de texto que, quer dizer, são 20 páginas, no fim das contas, que você, para publicar numa revista que é de projetos de arquitetura, mas dá para mim uma referência do quanto esse debate de crítica do urbanismo já estava já encontraria mais audiência, né? Ele já pode fazer essa discussão porque ele tem escuta para ela, né? Para essa crítica do funcionalismo. E ele faz A gente pode retomar no próximo. Há uma conversa que a gente acabou falando muito no encontro passado, que é o papel do café, do bar, do jogo, do lúdico. Exatamente porque no próximo ele vai, essa mesma conversa que tem lá sobre os bares, né? Sobre as tabernas, ele retoma aqui sobre o bairro e a vida, a vizinhança, né, basicamente, assim, para não chamar de unidade de vizinhança. Às vezes a gente retoma desse. E segue. Quem tinha ficado com o próximo? Acho que era o Roberto. Era o Roberto ou era o Bruno? Eu não anotei.